A fruticultura é um importante setor do agro brasileiro. Além do sabor, as frutas são aliadas da nossa nutrição. Mas antes de cuidar de nós, precisamos cuidar delas. Por isso, os produtores devem estar atentos a uma das pragas que mais tiram produtividade dos pomares, a mosca das frutas. Espalhadas por diversos países, o Brasil é um dos que mais registram o problema no mundo, com cerca de 1 dúzia de espécies. Nós temos regiões bastante prejudicadas por causa de mosca de frutas, né? Desde a Amazônia, né, com espécies nativas de mosca, inclusive com espécies introduzidas de mosca de fruta. Nós temos o Nordeste, com a região do Vale do São Francisco, onde nós temos produção não só para o mercado interno, como com exportação. Nós temos a região Sudeste, bastante prejudicada pela incidência de mosca, e inclusive a região Sul, né? Desde aí a Santa Catarina, Paraná, até a divisa com o Uruguai. Com grande importância econômica e área de produção, a citricultura é o setor mais atacado pela praga, especialmente no cinturão São Paulo, Minas Gerais. Mas outras culturas também estão suscetíveis ao problema. Aí nós temos também problemas com a manga, né? Seja ela em que parte ela é cultivada, nós temos problema com manga, nós temos problema com maçã, né? Nós temos problema com uva, né? E aí nós temos uma infinidade de outras fruteiras que têm os problemas, de modo que praticamente nós não temos nenhuma fruteira que está isenta do ataque de mosca de fruta. Atento, o produtor deve realizar o monitoramento da praga durante todo o período de frutificação, de modo que consiga detectar quando as populações iniciam nos talhões do pomar. E à medida que ele vai observando e avaliando essa população, ele vai tomando medidas de controle. Porque o que acontece em muitos casos, isso é muito comum, é que o produtor nos procura quando já há uma grande incidência de queda de frutos, ou seja, a produção já está comprometida. Isso praticamente inviabiliza qualquer medida de controle quando essa situação ocorre. Os danos variam entre os tipos de frutas e região produtora. O pêssego, por exemplo, tem um ataque em seu estágio inicial, enquanto outras variedades são atacadas no processo de maturação. É importante lembrar que nós temos um grande problema com mosca, não só dentro da porteira, né? Que é aquilo que chama mais atenção, né? A quantidade de frutos caídos que não foram colhidos, isso compromete a produção. Mas nós temos um problema também fora da porteira, ou seja, quando essa produção vai para o packing house, né, vai para a casa de embalagem, existe uma seleção. E aí verifica-se que muitos frutos já estão infestados e esses frutos não podem ser comercializados. Nesse processo, por vezes não se consegue detectar os danos nas casas de embalagem. Dessa maneira, o descarte fica por conta dos centros de distribuição ou atacadistas, que têm uma maior facilidade em ver as infestações. E se esses frutos não são detectados ainda na central de distribuição, há um problema então também no supermercado, né? Ou na quitanda. E finalmente, inclusive, pode acontecer de o consumidor levar essa fruta para casa e consumir apenas uma parte, porque a outra parte vai estar imprestável para consumo. Para evitar ao máximo que tudo isso aconteça, manejar os pomares é a solução. E no caso das moscas, existem diversas ferramentas que podem levar ao sucesso. Nós temos ferramentas químicas, que é o uso de inseticidas, seja eles em cobertura, ou seja, o uso de isca tóxica. Nós temos também ferramentas biológicas, né? O uso, então, de micro-organismos ou de parasitoides para o controle de mosca. Nós temos a retirada desses frutos infestados do pomar, porque esse fruto infestado no pomar dificulta muito o manejo da mosca, porque, na verdade, o pomar torna-se um criadouro de mosca. Nós temos que retirar esse material do talhão. No manejo, também é preciso olhar para o entorno do pomar, a fim de evitar os hospedeiros que vão ajudar a atacar os talhões.
Nós temos algumas espécies, por exemplo, que tem quase 150 plantas hospedeiras de mosca. Então, são bichos muito prolíficos, que se atacam um grande número de fruteiras, e isso propicia que essas espécies de mosca ocorram e ataquem a fruta durante todo o ano. Então, é muito importante que o talhão não se torne um criador de mosca, né? Porque aí o que acontece? A área de produção, né, a UP, né, se torna, na verdade, um grande inimigo do próprio produtor. Os danos variam de ano para ano e de cultura para cultura, mas podemos ter até 100% de perda de produção devido às moscas. Na citricultura, dados da Fundecitrus, né, nós temos, por exemplo, na safra 2018-2019, nós tivemos mais ou menos um prejuízo estimado, mais ou menos de 8 milhões de caixas perdidas com mosca de fruta. Isso significa muito próximo aí, seria hoje com o preço de hoje, em torno de 300 milhões de reais. Isso só a perda a campo, sem o custo de controle. Para ajudar no controle, um pesquisador da EPAGRE mostra uma armadilha que foi modificada ao longo do tempo e que é bastante funcional e fácil de fazer. Durante muito tempo foi usado o suco de uva, 25%, né? E nos últimos anos, então, os produtores começaram a investir mais em proteínas, né? Pelo respaldo, pela eficiência que esses materiais têm tido, né? A gente usa uma armadilha McPhail, tipo essa aqui que está na minha mão, né? Ela tem esse formato porque auxilia na formação de odores e para atrair o inseto para ela. Com os trabalhos que a gente fez na EPAGRE, a gente começou a observar que, comparando a outros atrativos, né, esse produto, o suco de uva, não estava sendo tão eficiente como outros produtos, como as proteínas hidrolisadas, né? Porque o suco de uva, na realidade, ele não é um atrativo muito seletivo, ele captura uma quantidade de outros insetos que não são alvo, né? Que acaba gerando um grande tempo, né, para o pragueiro fazer essa avaliação a campo, né? Isso também, eu diria assim, que é uma dificuldade dos produtores, né? E além disso, né, esse tipo de atrativo também pode atrair insetos benéficos. A gente já teve casos de encontrar crisopídeos, abelhas, né? Isso também não é interessante, o atrativo não tem essa finalidade, né? Então, se vocês observarem essa armadilha McPhail aqui, ó, com suco, né, uma armadilha que já veio do campo, que já passou por um período de monitoramento, você vê que é uma grande quantidade de outros insetos escuros, né? E isso provavelmente vai dar uma dificuldade tremenda lá na hora do produtor fazer a contagem, né? Então vejam a quantidade de insetos não alvo, né, ó, que vão estar aqui no meio de mosca da fruta. Olha o tanto de outros insetos que ficaram aqui. Aqui no meio tem uma mosca de fruta aqui, né, que foi capturada, mas olha a dificuldade de você acessar ela, né? Ó, você conseguiu tirar uma mosca aqui, mas para chegar nela você tem que fazer todo esse trabalho, né, para tirar aqueles insetos que não são o nosso foco. Bom, tendo em vista então os problemas do suco de uva para monitoramento de mosca de fruta nos pomares de maçã, né? Então nós da EPAGRE, em parceria com outras instituições, universidades, a Embrapa, a gente começou a estudar proteínas para avaliar elas, né, a eficiência dessas proteínas para capturar a mosca, né? Então, assim, nos últimos anos, então, a gente avaliou um produto de origem animal, uma proteína de origem animal, né? E assim, a gente teve uma resposta muito interessante, né, desse tipo de atrativo, porque ele foi, além de ser mais eficiente, né, indicar melhor para o produtor quando a mosca estava ou não no pomar, né, a gente observou que as capturas foram muito mais seletivas, né, praticamente ele captura apenas a mosca da fruta, que é o nosso foco, que é o que a gente tem que estar preocupado, né. Então aqui, ó, observando o que o pragueiro faz a campo, né, que é a peneira do atrativo, vejam como a diferença é muito grande em relação ao suco, né? Aqui onde você praticamente os insetos que você observa aqui são moscas, né? Moscas de fruta, muito poucos outros insetos, né? Então vejam como realmente essa proteína animal ela é muito mais seletiva, né, do que o suco de uva.